Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, agora você vai ver um jovem dinâmico, que é bem provável que seja bancado pelo papai, falando que não pode existir propriedade privada. Não pode existir propriedade. Deu uma enrolada, né? Chupando muito gelado. Tô sabendo, vai. Ou seja, você não pode ter propriedade privada, você não pode prosperar na sua vida, porque senão, segundo o jovem dinâmico, você é um burguês. E se você tem um imóvel, seja herdado, ou seja fruto do seu trabalho, do suor do seu trabalho, e você aluga esse imóvel para você ter uma renda extra na sua vida, segundo o jovem dinâmico que a gente vai ver agora, você é um explorador em potencial. Você está cometendo um crime, segundo o Ace Ventura, detetive animal. E a gente vai ver aqui agora, ele falando essa barbaridade, meu querido. Só faltava essa, né? O jovem dinâmico que vive da aposentadoria do papai não quer que as outras pessoas aluguem os seus imóveis para poder fazer uma renda extra, porque incomoda a vidinha dele. Olha, eu já vi temperatura abaixo de zero. Agora QI é a primeira vez. E a gente vai ver isso aqui agora. Ué, eu ia botar o fone, eu já comecei o vídeo com o fone. Você é burro. O mecanismo que permite a exploração principal do capitalismo é a propriedade privada. E aí, vamos lá, o que é propriedade privada? Vamos entrar nesse mérito, né? Tá vendo? Agora você tem a sua casa, o seu sítio, o seu carro, você é um explorador. É melhor escutar isso do que ser surdo, né? Propriedade privada não é o seu Corsa, não é a sua casa. No discurso começa assim, né? Pra ninguém ter medo. Só que a gente sabe que no socialismo, nada é do indivíduo, tudo é do Estado. Eu tenho cara de trouxa, mas eu não sou tão trouxa pra acreditar nisso, né? Propriedade privada pros marxistas tem uma definição bastante específica. A propriedade privada é a livre disposição do trabalho de outra pessoa. Essa é uma definição abstrata. Essa definição sequer é do Marx, é uma definição dos economistas liberais. O que isso quer dizer? Quando nós estamos falando de propriedade privada, nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, você é empresário, a sua empresa não pertence mais a você, pertence ao Estado, porque você é um explorador em potencial. Dos meios do trabalho. O que significa a livre disposição do trabalho de outra pessoa? Os burgueses detêm os meios de produção, ou seja, fábrica, energia, mesmo a mão de obra. Cara, isso pra mim é a definição de inveja. Uma pessoa que não consegue ter nada na vida, não consegue construir nada na vida, aí o que que faz? Quer tirar o que é do outro. Por quê? Porque não conseguiu nada. Matéria-prima. As pessoas que trabalham não têm acesso às ferramentas necessárias para produzir. E aí a burguesia, por ter a propriedade privada desses meios, controla a força de trabalho do proletariado. Ou seja, pro jovem dinâmico, o empresário que lutou pra crescer na vida, pra poder construir a empresa dele, foi muito fácil. Ele teve as ferramentas na mão. Outras pessoas não podem fazer, não. Ah, coitadinhos, né? Ah, pelo amor de Deus, vai te catar, velho. Então, essa definição é importante porque quando nós falamos em propriedade privada, nós estamos falando na propriedade privada aplicada à exploração do trabalho. Exploração do trabalho. Olha só que grande exploração. Você trabalha o mês inteiro, a pessoa combina com você um salário, te paga no final do mês. Olha só que grande exploração. Monta um negócio pra ver se é fácil. Vai pagar imposto. Vai lá, é facinho. Monta um negócio pra você. A propriedade privada de fábricas, de terra, mesmo de uma certa forma, de imóveis, que é uma transferência também do trabalho alheio pra si. A propriedade privada, para ela se tornar propriedade privada nos nossos termos, e o que a gente quer abolir é deter os meios de produção e aplicá-los para explorar o trabalho de outra pessoa. Como com o imóvel cai nessa característica? Se você detém, por exemplo, os imóveis e você aluga para pessoas, você está apenas alugando o espaço e a pessoa está te pagando. Ela está transferindo o trabalho dela pra você. Agora você tem um bem, você cobrar um aluguel sobre aquele bem que a pessoa tá usando, né, que é o normal, você é um explorador. Olha, é de cair o cu da bunda, hein? Ela ganha dinheiro com o trabalho dela e ela transfere pra você. Ah, ele queria que fosse de graça. Agora eu entendi, agora que eu fui entender. Por quê? Porque você detém aquele meio. Mas ela não trabalhou pra ter aquele imóvel? Isso tá pra além da questão. Ah, isso não importa. Falou de trabalho, ele já pula fora. Isso aí é outra questão. Mesmo se a pessoa trabalhou pra ter um meio de produção, isso não justifica ela utilizar esse meio de produção para explorar outras pessoas. Que explorar? Você trabalha, você compra o bem, dá a oportunidade de outra pessoa usufruir daquilo que é seu, e o cara fala em explorar, velho. Porque isso entra num argumento de mérito. Argumento de vagabundo, né? Isso sim. Uma vez que eu trabalhei para ter esse meio de produção, eu tenho o direito de explorar as outras. A do meio de produção de algum produto, de um carro, da terra, eu consigo acompanhar a lógica. Do imóvel eu não consigo entender ainda. O imóvel, ele é uma coisa que confunde muitas pessoas, porque quando a gente fala em propriedade privada, porque casa tem titularidade, né? Você tem o título da sua casa é própria. As pessoas acham que todas as casas vão virar do Estado. Primeiro, não vai virar. Segundo, não virou. No caso da União Soviética, por exemplo,
A maior parte das pessoas não tinha casa própria na Rússia antes. Só que se você tinha, depois da Revolução, a casa continuou sendo sua. O que você não podia fazer? Você não podia alugar sua casa pra outra pessoa. Sua casa é sua e você que tem que usar. Ela é sua. Isso é estranho. Você não... Porque se você aluga sua casa pra outra pessoa, você tá explorando o trabalho dela. Olha, se você usar essa teoria, você não vai poder fazer mais o tratamento médico. Porque os aparelhos foram comprados pelo médico, então você não pode usar. Por quê? Porque os aparelhos é dele. E se você usar, você está sendo explorado. A mesma coisa no restaurante. Não vai poder mais ir no restaurante. Porque a comida, os talheres, os pratos, é do dono do restaurante que comprou. Se você come lá, você está sendo explorado pelo dono. Olha, tem muito tempo que eu não escuto uma coisa tão idiota assim. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere pra você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas é óbvio, você queria que fosse de graça, que nem na casa do seu papai? Mas não é uma livre negociação entre duas pessoas? Eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Mas você tem escolha. Você não quer alugar? Paga uma prestação de uma casa. Que papo de garotinho mimado, né? Que papai paga tudo. Aí é muito fácil, né? Ou você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha? Sim, é uma escolha, meu garotão. O que não é escolha é outra pessoa ter que te bancar. E aí, o que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Ou eu moro na rua. Eu não tenho escolha. Eu moro de aluguel, por exemplo, né? Ele critica o aluguel e mora de aluguel. Tá certo. Eu imagino que muita gente assistindo mora de aluguel também. Sim, eu também moro de aluguel. Eu até prefiro morar de aluguel, porque primeiro, isso te dá uma liquidez. Um dinheiro que estaria aplicado em um imóvel parado, você pode estar investindo e estar criando renda. Além de você ter o dinheiro à mão para uma emergência, para alguma coisa, ou até para um outro investimento. Segundo, se amanhã eu tenho problema com o vizinho, ou eu quero mudar de estado, bairro, país, eu posso mudar. Então é muito melhor hoje você morar de aluguel. A não ser que a pessoa realmente queira aquela casa, já tem um sonho, é um investimento para ela na concepção dela, aí tudo ok. Mas se você for olhar de outro jeito, o aluguel é muito melhor. A questão é, as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel para essas pessoas. Olha, o filhinho de papai, deixa eu te explicar. Você pode ir no banco e fazer um financiamento. Só que tem um porém. Você tem que estar trabalhando. Não pode estar dependendo só de papai. Porque a maior parte das pessoas não consegue ter casa própria. Não consegue comprar a própria casa, né? Tem que financiar em muitas prestações e tal. Aluga do banco, né? Acaba alugando do banco. Também, o banco, mesma coisa, né? O banco lucra muito em cima disso. O lucro é terrível, né? Não pode ter lucro. E aí, a ideia é acabar com esse tipo de exploração do trabalho. Meu Deus. Mas eu tô pensando na mulher que é a dona da casa que eu alugo. Eu não consigo ver ela como essa exploradora. Aí, isso é uma coisa importante. Eu lembro que você perguntou pro Gustavo, pô, eu fiquei pensando se eu exploro alguém, né? A gente não tá fazendo juízo. Não é juízo de valor. Não é falar assim, você é malvado porque você explora. A gente tá descrevendo uma dinâmica, tá? Uma dinâmica entre a transferência do fruto de trabalho de uma pessoa para outra. Através do mecanismo da propriedade privada. Meu Deus. A questão é, eu não tô fazendo juízo de quem aluga imóveis, gente. É bom deixar isso claro. Se a pessoa trabalhou a vida inteira, compra um imóvel e aluga ele pra poder ter uma aposentadoria, normal. Isso acontece direto. Não sei se é o caso da pessoa que aluga a casa pra você, mas acontece muito. Pessoas mais velhas trabalharam, aí eles compram imóveis e alugam os imóveis pra ter uma espécie de aposentadoria extraoficial, digamos assim. A gente almeja uma sociedade no qual isso não seja necessário. Que as pessoas tenham acesso a uma aposentadoria digna. Mas isso não existe, garotão. Isso é uma utopia. Primeiro, que pra alguém ter aposentadoria, alguém tem que estar pagando. O INSS funciona assim, é uma pirâmide. Minha mãe pagou pra minha avó, eu pago pra minha mãe, meu filho vai pagar pra mim. Isso se tiver ainda aposentadoria na época que eu for me aposentar. Porque como a taxa de natalidade está caindo e menos pessoas estão pagando o INSS, essa é uma pirâmide que está ruindo, está quebrando. Então saia desse conto de fadas. Mas não seria melhor uma sociedade onde todo mundo tem a possibilidade de construir a sua casa e ter outra e poder alugar pra alguém que tá começando a vida agora e essa pessoa trabalha também e aí constrói a sua casa? Não é melhor que todo mundo possa fazer isso se quiser? Quebrou as pernas do playboyzinho, velho. O cara vem falar de exploração burguesa, só que ele mesmo está usando um boné, um símbolo do socialismo, que é bem provável que tenha vindo de uma fábrica burguesa, como ele fala. Ou seja, ele defende o socialismo, mas está usufruindo do capitalismo. E eu não digo só nas roupas dele, não. Está usufruindo da internet, microfone, câmera, um dos maiores símbolos do capitalismo hoje, YouTube. Por que ele não foi na Coreia do Norte falar, olha só como eu apoio esse sistema aqui? Será que é porque não tem internet livre lá? Só pra alta burguesia? Tem gente que morre lá por causa de um contrabando de um filme americano, porque não pode esse tipo de entretenimento por lá. Lá, todo
todo mundo é igual, principalmente passando fome. Agora, vê se esse jovem, dinâmico, bem alimentado, que usufrui da aposentadoria do papai, vê se ele vai morar em um país desse. Aí não vai, né? Quer continuar aqui usando a internet, o Wi-Fi da casa do papai no iPhone dele. Bom, então já sabe, né? Você que tem um imóvel e está alugado, não faça isso. Porque segundo o jovem dinâmico, você é um explorador em potencial. Está cometendo um crime. Muito cuidado. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.